A paz do Senhor Jesus, minha querida irmã Maria. Aqui quem vos fala é o pastor Samuel, de Campinópolis, Minas Gerais. Eu quero neste momento deixar uma palavra de Deus para o coração e meditação da irmã. Eu gostaria de ler o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40, apenas o versículo 31. O profeta Isaías deixou registrado no seu livro, no capítulo 40 e no versículo 31, a seguinte mensagem: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu estava meditando nesse trecho da palavra do Senhor. Eu creio, pelo Espírito Santo, que essa é uma promessa que Deus tem feito através do profeta Isaías. E essa profecia que Deus deu ao profeta Isaías, nós notamos aqui no início, na parte A do versículo 31, do capítulo 40, a primeira palavra que o profeta diz: mas para os que esperam no Senhor. O que me dá a entender é que essa profecia é para quem está esperando no Senhor, ou esperando a vinda do Senhor. Eu só conheço um tipo de pessoa, ou eu só conheço um povo, uma espécie de povo que espera no Senhor. E esse povo é o povo de Deus. É aqueles que aceitaram a Jesus como único, porque não tem outro, e suficiente Salvador, porque não carece de mais nenhum sacrifício adicional. A expiação de Jesus no Calvário, ela foi perfeita para o resgate da humanidade. Então eu vejo aqui, irmã Maria, quando o profeta diz: mas os que esperam no Senhor. Então há uma promessa para a igreja de Cristo. Há uma promessa nesse versículo para todos quantos esperam no Senhor. Essa promessa foi dada para os cristãos, para todos que aceitaram a Cristo como Salvador. É promessa para mim, é promessa para a irmã e para toda a família de Deus. E quais promessas são isso? Ou quais promessas são essas? Se nós observarmos atentamente nesse versículo 31, a primeira promessa que é feita, ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O profeta deixa claro, mesmo o povo de Deus, nós que somos eleitos, separados, santificados, haverá momentos que as nossas forças já não serão mais as mesmas. Mas aqui o profeta deixa claro: não importa o que você está passando, a circunstância da sua vida, o cenário que a vida lhe oferece, mas há uma promessa de renovação de forças. É nesse momento que Deus age. É nesse momento, às vezes, no cenário adverso, que Deus renova as nossas forças. Através de quem? Do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Deus Pai, o Criador do Universo, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Ele se encontra sentado no trono de glória
E Jesus, o Deus Filho, o seu Filho, a qual Ele deu para salvar essa humanidade, ou toda a humanidade, Ele se encontra à direita, à destra de Deus Pai. E o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é o próprio Deus. Ele está dentro do coração de todos que aceitaram a Jesus e se renderam aos pés de Cristo. Então nós vemos aqui que para nós cristãos haverá promessas de renovação de forças. Eu não sei como a tua força se encontra, irmã Maria, mas eu digo que mesmo eu como pastor, há momentos que a nossa força ela diminui. E isso é natural, porque nós somos seres humanos. Mas nesse momento entra o sobrenatural de Deus, o Espírito Santo, que vem renovar as nossas forças. Essa é uma das promessas que o profeta Isaías deixou para todos que esperam no Senhor, que somos nós, a igreja de Cristo, a noiva, separada, adornada, eleita, santificada e comprada com o sangue de Jesus. Mas eu vejo que tem outras promessas, além da renovação de forças. Ele diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, ao ponto de subir com asas como águias. Por que será que o profeta Isaías ele usou a figura dessa ave, águia? Renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Porque a águia, se nós formos estudar a vida dela, se nós formos ver na biologia, na ciência que estuda as aves, ornitologia, nós sabemos que a águia ela passa por um período de renovação, aonde se faz necessário ela trocar a sua plumagem, suas penas, seu bico, porque já não é mais o mesmo para se alimentar. Suas garras perdem as forças e ela não consegue mais fixar a sua presa. Então por isso que a águia, quando ela entra nesse estado, pela natureza de Deus, pela sabedoria de Deus, ela passa por um período de renovação, aonde essa plumagem, essas penas vão ser substituídas por penas novas, lindas. O bico é substituído por um outro, aonde ela possa se alimentar, porque se ela não se alimentar, certamente ela vai enfraquecer. As suas garras são substituídas por garras novas, para que ela possa pegar a sua presa para o seu sustento, para a sua sobrevivência. Não foi à toa que o profeta Isaías disse: vocês que esperam no Senhor, vocês crentes eleitos, vocês vão ter renovo de forças através do Espírito Santo. Vocês vão ser renovados como uma águia. Vocês vão subir, ele diz aqui, vocês vão subir com asas como águias, porque a águia é a única ave que voa numa altitude aproximadamente de 10.000 a 12.000 metros de altura, ou 10 a 12 quilômetros de altura. E ela consegue atingir essa altura ou essa altitude na sua força maior, no seu maior vigor. Por isso que o profeta diz: vocês serão renovados, povo de Deus, vocês que esperam o Senhor. O mundo lá fora não espera Deus. Então essa promessa é para nós. Maria, na tarde desse sábado, eu estou gravando esse áudio, esse vídeo para a irmã, impulsionado pelo Espírito Santo.
Deus quer renovar a tua força. E aqui diz, você vai subir com asas como águia. E ainda há mais duas promessas no único versículo, que é o versículo 31 do capítulo 40 do profeta Isaías. Você vai correr e não vai se cansar. Porque Deus é a tua força. Às vezes a irmã pode falar, a caminhada está difícil, pastor. Realmente a caminhada, ela não é fácil. Nós temos, o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus estava nos ensinando, no mundo vocês vão ter muitas aflições, muitos problemas, mas vocês não estão sozinhos. Quando vocês aceitaram a mim como Salvador, eu estou dentro de vocês através do Espírito Santo. E eu vou ajudar vocês a vencer as lutas da vida, as provações, os obstáculos. Deus é a nossa força, irmã Maria. Eu gosto muito de um salmo, Salmo 27. Salmos 27 é mais um salmo de Davi. Ele diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Ele faz uma pergunta. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Olha que versículo, que verso maravilhoso. Salmo 27, 1. Ele diz, a luz no teu caminho vem de Deus. A tua salvação vem de Deus. E a tua força vem do Senhor. O Senhor é a tua força, é a força da tua vida. Você não tem de quem ter medo, pois Deus está conosco. Se tem uma promessa, irmã Maria, que Deus fez na palavra, Ele não prometeu a nós nos ausentar de problemas, dificuldades e aflições, mas uma promessa Ele fez, de nunca nos abandonar. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Voltando aqui, no versículo 31 do profeta Isaías, capítulo 40, ele diz, vocês vão correr e não vão se cansar. E uma última promessa que ele faz no final do versículo 31, vocês vão caminhar e não se fatigarão, ou seja, vocês não vão se fatigar. Vocês vão continuar correndo e caminhando. E vocês não vão ter fadiga, vocês não vão ter canseira, porque a força vem do Senhor. Guarde essa palavra com a irmã Maria. Nós estamos nos dias finais. A Bíblia diz que pelos sinais que nós estamos vendo e ouvindo do mundo, a igreja está passando o que nós chamamos do pré-arrebatamento. Está muito próximo do soar da trombeta e de Jesus nos ares chamar uma noiva chamada igreja para um casamento perfeito, e nenhum casamento será igual entre Jesus, o noivo, e a igreja de Cristo, a noiva, para morar eternamente com Ele, com Jesus. Nós sabemos que aqui nessa terra nós somos peregrinos e forasteiros. A nossa casa definitiva não é aqui. Eu me lembro de um versículo, eu vou encerrar essa meditação que Deus colocou no meu coração. O Espírito Santo colocou no meu coração para a vida da irmã. O apóstolo Paulo, ele diz lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 20, preste atenção, irmã Maria, Filipenses 3 e 20 diz assim, pois a nossa pátria está nos céus. Oh, aleluia! Glória a Deus! A nossa pátria está nos céus, de onde também
aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Maria, a nossa pátria definitiva, a nossa casa definitiva, não é em Campinópolis, não é em Vargem Bonita, não é em Boa Esperança, não é no estado de Minas Gerais, em nenhum estado dos 27 estados dessa nação chamada Brasil, e não está em nenhum lugar desse planeta chamado Terra. A nossa pátria, a nossa casa definitiva, a Nova Jerusalém, ela está nos céus, porque nós vamos morar com o nosso Deus. É bem verdade que nós deixaremos esse mundo, seja por morte física, que só Deus sabe quando, ou seja pelo arrebatamento da igreja. Por morte física, Paulo diz: o meu viver é Cristo, o meu morrer é lucro. Se morrermos salvos, já estamos com Ele, o nosso Deus. A Bíblia diz que nós já estaremos com Ele, no seio de Abraão, já ali gozando de vida eterna, de paz eterna, de alegria eterna. E enquanto isso não acontece, nós vamos viver para Jesus, louvar, cantar, fazer a obra do Senhor. Mas também podemos deixar esse mundo através do arrebatamento da igreja. Paulo disse isso aos Tessalonicenses, dizendo que nós temos que conformar e se confortar e se consolar com essa palavra. E nós, a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, os nossos irmãos que já foram, ressuscitarão primeiro no arrebatamento da igreja. E depois nós, vivos, teremos o nosso corpo transformado num corpo glorioso, incorruptível, para junto com aqueles que morreram em Cristo, nos encontrarmos nos ares com Jesus, para morar eternamente com Ele. Fica com essa palavra, irmã Maria. A vida é assim. Ela nos proporciona vários momentos, às vezes bons, às vezes não tão bons assim. Momentos às vezes de saúde, de enfermidade, de emprego, de desemprego, de despensa cheia e de despensa vazia. Mas Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, pois aprendi a viver com muito e aprendi também a viver com pouco. E a nossa maior alegria, a nossa maior riqueza, a nossa maior herança, a Bíblia fala que existe a alegria da salvação. Essa alegria da salvação que contagia o crente. Essa é a nossa esperança, a vida eterna com Deus. Que a irmã Maria possa ter uma tarde abençoada por Deus. Eu parei esses minutinhos para entregar uma palavra para a irmã. A palavra não é minha, a palavra vem de Deus. Eu sou apenas um transmissor dessa palavra. Que o Espírito Santo venha consolar a sua vida, irmã. Fique com Deus. Um forte abraço no seu coração, de um pastor que lhe ama muito, e que a irmã continua sendo essa pessoa fervorosa, que sempre frequentou aqui os cultos no Campinópolis, nos alegrando com o fervor, com o pentecostalismo e com a chama viva que tem dentro do seu coração. Não deixe essa chama apagar. Jesus é o nosso ouro, a nossa prata, a nossa joia preciosa. Ele é o que nós temos de mais valor na nossa vida. A paz do Senhor Jesus. Fique com Deus.